Terminando esse módulo, nosso próximo item é a ansiedade e agitação. Como lidar com isso e como neutralizar nas aulas online, né? Porque de forma presencial tudo é mais fácil. Primeira coisa, gente, é a previsibilidade. O autista precisa de previsibilidade. Então, geralmente, a gente deve mandar qual é o trabalho que a gente vai realizar na aula, né? Eu trabalho sempre em PowerPoint, depois eu vou mostrar para vocês como que é. Então, já mostrar o que nós vamos fazer, se é uma flor, se é um sol, se é um trabalho de colagem. Então, nós já encaminhamos isso pelo menos 2 dias antes para que o terapeuta ou a mãe já mostre para o aluno o que a gente vai trabalhar na nossa aula de artes, né? É importante também ter as regras, né? As regras da aula. É bem importante isso e a gente deve já no início colocar, né? Enquanto a professora fala, escutar, não mexer em nada. Se tu tá presencialmente, pedir para a criança fique com as mãos na mesa. Tem várias regrinhas que também eu vou mostrar logo a seguir, tá? Além disso, às vezes foge do controle. Às vezes acontece coisas na hora, na aula, tanto presencial quanto online, que a gente não tinha previsto. E que ainda no início, quando tu tá conhecendo o aluno, tem coisas que são realmente imprevisíveis, né? Aconteceu comigo numa aula no qual a aluna ela xingou a minha monitora. E de repente, gente, eu não escutei, sabe? De repente eu vi que a minha monitora saiu do Zoom. E não voltou mais. Eu ainda tentava fazer contato com ela e ela não me respondeu mais. E aí depois eu descobri que foi que a nossa aluna tinha chamado ela de chata, né? E, na verdade, isso já tinha acontecido antes, né? Outras vezes, muito sutilmente, né? A gente depois começou a observar que ela ficava com muitos ciúmes quando a minha monitora falava. A minha monitora é muito carismática. E ela não, ela ficava assim, ela começava a falar em cima da minha monitora, ela chamava muito a mãe, né? Mas nesse dia foi complicado, né? Aí foi bacana, porque eu tive todo o apoio da mãe, no caso é a mãe AT, né? As mães, geralmente, elas desenvolvem várias tarefas no tratamento do seu filho com autismo, né? E ela me disse, Grazi, a Jessie saiu porque a filha dela tinha destratado a Jessie. E depois a Jessie me falou, Grazi, não é a primeira vez, eu não gostei. E aí, então, eu pensei, né? Eu disse assim, como que eu vou lidar com isso, né? Mas nós precisávamos dar um limite. E não é porque é autista, né, que a gente não deve dar limites, né? Não significa uma punição, mas de uma certa forma nós temos que negociar com esse aluno. Então, na aula seguinte, quando eu entrei, a Jessie não foi na aula, porque ela disse, eu não estou preparada, eu fiquei muito chateada. E aí eu disse, ela perguntou, porque ela gosta da Jessie, mas a personalidade dela é dessa. E uma dos objetivos desta mãe era justamente o relacionamento com outras pessoas. Ela é tia, ela já tem 42 anos, essa aluna, e ela tem sobrinhos, né? E ela tem muitos ciúmes dos sobrinhos, que na verdade são netos da mãe dela, né? E imagina, uma avó com os netos, sabe como é que é? A avó paparica, quer paparicar. E ela tinha muitos ciúmes, e um dos objetivos era a Amy, não quero falar o nome aqui, né? É muito difícil, meus netos não querem vir mais na minha casa. E aconteceu a mesma coisa na aula online. A Jessie não queria mais ir na aula da Amy, né? Aí eu conversei com ela, eu disse, olha, a Jessie não veio hoje, a Jessie ficou chateada, né? Nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer isso. Tu queres que a Jessie volte a dar aula? Ela disse, quero. Então, tu não pode mais xingar a Jessie, né? Porque senão a Jessie não vai vir mais na tua aula, né? Daí ela disse, não, eu quero. Ela tem muita dificuldade para se comunicar, mas eu já consigo entender bem ela, né? E aí, a Jessie veio numa segunda aula, veio numa terceira, depois ela mudou de turno, e aí a Jessie não dá aulas de manhã, porque ela tem muita dificuldade para acordar de manhã, né? Então, acabou que entrou outra menina junto com ela, e nós resolvemos o assunto. Hoje em dia, ela não tem mais esse tipo de atitude, pelo menos na aula online, né? Diz que ela melhorou muito também no relacionamento com os sobrinhos dela, né? Então, o que vocês têm que observar aqui é que também tem, às vezes, a personalidade, como eu falei, o autista também tem suas personalidades, seus sentimentos, né? Ciúmes, né? Então, isso era um dos exemplos que eu queria compartilhar com vocês. A agitação, né? A agitação, muitas vezes, como que ela aparece, né? O aluno não consegue esperar a vez de ele falar, ele não consegue esperar o passo a passo da tarefa que a gente está ali naquele momento desenvolvendo, né? Ele quer fazer só o que ele quer, né? E aí fica complicado, né? Ele fala muito, né? Fala, 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 e então são situações difíceis, ainda mais quando tu tá online. Uma das estratégias que a gente tem para aplicar nessas situações, em primeiro lugar, diminuir o tempo da aula, né? Propor tarefas mais rápidas, né? Porque esse aluno não consegue suportar 1 hora de aula,
né? Então, vamos diminuir para 45 minutos e trabalhar com tarefas mais rápidas, né? Outra coisa é aumentar o número de intervalos, né? Ou trabalhar com reloginho, né? Trabalhou, fez a primeira tarefa, pode dar uma volta, às vezes o aluno precisa dar uma caminhada, né? Ou então dizer, espera um pouquinho agora, que é a vez da Jess falar. Ou espera um pouquinho agora, que é a vez que a mãe tá falando, né? E a gente mostra o reloginho, né? Para ele poder ter essa paciência, né? De esperar. Porque isso é uma coisa que também se desenvolve, né? A paciência, né? E até como a paciência se diz até para as vezes quando acontece alguma coisa imprevista no na própria rotina desse indivíduo, a gente tem que aprender a ser mais flexível. Então, essas são as estratégias para a gente desenvolver e ter para quando a gente tem alguns problemas de agitação. Tem outros indivíduos que têm uma agitação maior, às vezes isso desenvolve a agressividade, né? No meu caso, eu nunca tive, né? Assim, nunca teve uma agressividade de bater, né? Mas eu tenho certeza que a Anitta vai explicar para vocês como é que se lida quando acontece de essa agressividade chegar a ser na parte física, né? Bater o colega, se tá numa aula em grupo, né? Ou bater na mãe, né? Então, isso eu deixo para nossa mestra Anitta. A seguir, eu vou ver se eu consigo algum exemplo para vocês, mas eu acho que eu nunca gravo, eu nunca compartilho quando não é uma coisa muito boa, né? Mas eu vou compartilhar com vocês toda a parte da previsibilidade, das regras que eu utilizo com os meus alunos, tá bom? Até daqui a pouco. Então, gente, aqui eu queria mostrar, compartilhar com vocês como que é que eu passo a previsibilidade para o aluno. Geralmente é para ter, ou para a mãe, ou para o tutor, como eu falei, né? Ele é todo passo a passo, entendeu? E desde o início a gente tem regras, né? Por exemplo, a gente já começa ensinando que a gente tem que cumprimentar uma pessoa quando a gente chega numa aula. Mesmo que seja online, nós estamos entrando numa sala, nós estamos entrando numa casa, nós estamos recebendo. Então, aqui para vocês entenderem que a minha monitora, que está aqui no meio, que é a Jessie, uma querida, né, que se desenvolveu muito em 3 anos, tanto é que ela até viajou para o Rio de Janeiro, para quem não saía de casa, ela foi até palestrar no congresso, e a hora de dizer oi para todo mundo, isso tudo a gente vai passando para o pessoal, aqui são as regrinhas, né, diz assim, olha, se eu não entendi, por favor, né, me diga, eu não entendi, professora, né, e é tão bacana, porque às vezes tem alunos que dizem assim, eu vou voltar lá naquela página, prof, que eu não entendi o que tu dissesse, né, e aí, as regrinhas da aula, né, vamos fazer silêncio enquanto a professora está falando, as mãos na mesa, né, e para escutar a professora, né? E depois, gente, então, vem toda a parte de previsibilidade para colocar o avental, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o passo a passo que a gente dá para o aluno, né? Cada tarefa, cada trabalho, cada aula tem o seu passo a passo e a gente manda antes para que ele saiba o que ele vai fazer. Então, aqui, o que a gente iria fazer é um guarda-chuva. Então, ele já sabe que nós vamos trabalhar. O guarda-chuva, geralmente eu trabalho com o tema do momento, ou com a estação do momento, ou com a festa junina, vamos dizer assim, se é inverno, é chuva, se é junho, festa junina. Tem vários temas que a gente pode trabalhar de acordo com o calendário. E tudo passo a passo. Ao reloginho que eu falei para vocês, que a gente usa, né, para fazer com que eles não fiquem ansiosos, que eles vão ter que esperar um pouquinho, né, inclusive para quando a gente quiser, espera um pouquinho aí, agora é a vez de outro falar, da mãe, da monitora, da professora, né? E assim a gente vai. Agora tá pronto? Então vamos lá. E sempre elogiando o trabalho do aluno. Sempre, sempre reforçando de forma positiva o que ele está fazendo, porque não é fácil para eles fazer essa tarefa, né? Então a gente tem que valorizar, tem que reforçar que ele está fazendo um bom trabalho. Eu vou voltar nisso depois. Eu quero mostrar para vocês melhor depois. Eu só queria contar como que a gente passa a previsibilidade, tá bom? Até daqui a pouco.